Olá, eu sou Juliana Vescov, esse é o Tarologando e você é muito bem-vindo aqui. Antes de começar o vídeo de hoje, eu gostaria de pedir que, se possível, você fique até o final do vídeo comigo e também deixe o seu like. Como você provavelmente já sabe, é muito importante para o YouTube essa interação entre nós, então eu gostaria muito que você deixasse também a sua opinião, me contasse o que você achou do vídeo, me contasse o que você achou do oráculo de hoje e que, se você se sentir à vontade, você se inscreva aqui no canal. Hoje a gente vai falar do Oráculo das Bruxas, da editora Alfabeto. Vamos conhecer carta a carta e também vamos dar uma passada breve pelo livro e entender um pouco mais sobre esse belíssimo oráculo que a editora Alfabeto publicou, de autoria do Claudinei Prieto, e com esse tema da Wicca, né, da bruxaria, e que eu particularmente achei muito interessante. Vem comigo? Style is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. To do a dangerous thing with style is what I call art. Então vamos começar pelo livro. A gente tem aqui o livro, ele tem essa capa com acabamento fosco, né? Que eu gosto bastante. Que algumas pessoas reclamam porque vai ficando riscado, né? Conforme o uso, a capa vai ficando marcada, mas eu gosto bastante desse tipo de acabamento. Então a gente tem esse lado e depois nós temos este lado. Você vai perceber que aqui está em português e aqui está em inglês. São 127 páginas para cada lado, né? Exatamente o mesmo livro, só que com as duas versões linguísticas. Esse livro, ele me lembrou muito, não sei se é da época de vocês, mas antigamente tinha uns livrinhos assim, quadradinhos, que eram livros oráculos e tinha até do tarô, se eu não me engano, que eram exatamente assim, você tinha dois lados, e aí você girava o livro assim, né? Você tinha que rodar, acho que era 3 vezes, fazia uma pergunta, girava 3 vezes, e aí abria numa página e lia lá a mensagem que tinha para você. E me lembrou bastante essa questão, né, de girar o livro e ter as duas versões. Então eu gostei bastante. Só a título de curiosidade, aqui vai ser mesmo tudo em inglês, você já vê aqui na capa, né? Na orelha, então introdução e enfim, o livro todo em inglês, tá? E aqui é o outro lado em português, certo? Então vamos começar a dar uma olhadinha aqui na parte em português. A gente tem aqui o Oráculo das Bruxas, o livro e o oráculo é do Claudinei Prieto, que é um grande nome aí dentro da bruxaria. Então vem dedicatória, sumário, vai falar um pouco sobre a Wicca, né? E depois ele explica brevemente sobre o oráculo, sobre a divisão das cartas, né? E aí vai ter cada uma das cartas. No final ele vai ter os spreads, né? Que são os famosos jogos que a gente tem de indicação do autor, de como jogar, de como usar esse jogo, né? Os métodos de tiragem. E depois palavras finais dele para encerrar, tá? Então, aqui ele vai falar da Wicca, né? Então, provavelmente ele fala sobre simbologia e tudo mais, porque a base das cartas é simbologia da Wicca. E aqui ele vai explicar sobre a estruturação do jogo, né? Como que funciona, quais são as cartas, a divisão. É como se a gente pensar aqui também nos naipes do tarô, né? Então, terra, ar, fogo e água. Terra seria ouros, ar seria espadas, fogo, paus, água, copas, né? Então também tem essa, assim, remete ao tarô nesse sentido. E eu acredito que ele vai também então ele vai trazer, né, as cartas de terra, sobre o que esse...
Vamos falar naipe, né? Fala, então, sobre as correspondências, né? Fase da vida velhice, tempo meia-noite, estação do ano inverno e material, olha lá. Tá ligado mesmo aos naipes do tarô, porque o naipe de ouro, que tá ligado à terra, também remete à parte material, né? Então aqui é legal que ele vai falar, ele traz correspondências, né? Correspondências que ele associou aí a esse naipe de terra. Então ele vai trazer essa questão do crescimento, dos metais, das estruturas, então tudo que tem a ver aí com esse elemento, né? E aí já entra nas cartas. Então a primeira, não podia deixar de ser, né? A primeira é um pentáculo, que é exatamente o que representa o naipe de ouros do tarô. Então a gente vai ter o significado do símbolo e o significado da carta. E assim por diante, sacerdotisa, iniciado, tal. E aí ele vai fazer isso com todos os... Ó, aqui a gente já tá nas cartas de ar, por exemplo. Então, acho que aqui é a última de terra. E aí a gente já entra nas cartas de ar. E aí fase da vida e infância, nascer do sol, primavera, mental. E vai trazer as correspondências que ele associou ao elemento ar, tá? Então, aí depois ele entra com... as próximas cartas e assim a gente vai sucessivamente até completar todos os elementos aí, ó, já fogo e por último água, né? Aqui já são as cartas de água. Vamos passando por todas as cartas e eu quero chegar aqui, como fazer uma leitura com o oráculo. Então, ele vai trazer aquela premissa básica que vem em todo livreto de tarô, de oráculo, né? Encontro em espaço silencioso, que ninguém vai te atrapalhar, que você possa se concentrar, né? E trazer aí a sua intenção. Ele pede aqui para passar na fumaça do incenso, chama de uma vela, na água e um cristal para representar os 4 elementos. Tem muita gente que faz isso religiosamente, como um ritual mesmo, a cada leitura de cartas. Outras pessoas foram adaptando. Eu, particularmente, quando eu iniciei a minha leitura de cartas, eu fazia isso não só para consagrar os meus baralhos, mas em todas as minhas leituras. E depois eu fui perdendo a necessidade desse ritual. Hoje em dia eu já consigo me conectar e, enfim, montar minha proteção sem necessariamente fazer toda essa questão com os 4 elementos, mas vai aí de cada um, né? Se você gosta, legal. Se você nunca fez, experimenta, quem sabe você gosta. E se você não gosta, tudo bem também. Então aqui ele vai falar sobre embaralhar as cartas, cortar as cartas, que também eu acho que é subjetivo e uma questão pessoal. Tem gente que corta, tem gente que não corta. Você vai ter que ver o que funciona para você, caso você já não tenha o costume de jogar cartas, né? Como fazer a boa leitura, né? Como formular suas perguntas e tal. E aí ele traz os spreads, que são os métodos de tiragem. Então aqui, ó, arco da Diana, chave de Hecate. Legal, ele traz as deusas, acho interessante. Bom, ele tem um livro sobre as deusas, né? Então faz total sentido. Depois, céus, mar e terra. Aviso da sacerdotisa. Gostei desse. Vou levar esse aqui pro meu Instagram. Eu vou trazer aqui pro YouTube também. Gostei desse daqui. E desafio e solução. E depois ele traz as palavras finais, né? E o encerramento dele aqui, ó, para finalizar nas últimas páginas, tá? Então, em relação a livro, é isso que a gente tem, tá? E vamos ver as cartas agora. Então, começando aqui a olhar. A caixinha é uma caixa bem simples, né? A caixa das cartas é uma caixa simples. As cartas vêm embaladas nesse plastiquinho. Gostei do verso delas. Tem gente que guarda, né? Faz a conservação ainda dentro desse plástico. Para mim, eu acho pouco usual, então eu já dispenso. Para mim, não fico com elas.
E vamos dar uma descolada, né? Bom, então a carta ela não é fosca, como o livro é acabamento brilhante, tá? Então a gente tem aqui esse pentáculo aqui atrás, né? Eu não sei se tem um nome específico esse símbolo. Pode ser que tenha e eu não conheça, mas enfim. Símbolo bonito que tá ligado aí à magia, bruxaria. E vamos ver as cartas. Então, a primeira carta do pentáculo. Segunda carta da sacerdotisa. O iniciado. Poderosos. Yule. Bolos e vinhos. Círculo mágico. Caminho óctuplo. Solheim. Depois a gente vai para muda, né? Aqui a gente estava então no naipe do elemento terra. Aqui a gente vai para o elemento ar. Então a espada, o atame, boline, sacerdote, vassoura, ostara, livro das sombras, turíbulo, embolque. Depois vamos para o naipe de fogo, bastão, que eu esqueci qual é aqui, vamos ver. A gente falou terra, ar, e o próximo acho que é fogo mesmo, só deixa eu confirmar. É isso aí, fogo. Então, bastão, colar, segundo grau, Deus. São umas imagens bem, assim, tipo, antigas, né? Quase que uma pintura rupestre, assim, essa parte dos deuses, né? O açoite, lita, cone de poder, a roda do ano, Beltane. Vamos para a água, né? Então, cálice, a deusa, lá. A figura da deusa mãe é aquela mais gordinha, né? Bem mais antiga. É legal o oráculo. Primeiro grau, bracelete, cordas, mabon, a liga, esbá, lamas e para finalizar, qual é o último? Vamos ver, peraí. Cartas da água, cartas do fogo, cartas do ar. Ah, e as cartas do espírito. Esse aqui eu não tinha visto. Cartas do... Ah, é exatamente os 5 elementos, né? Então, aqui o grande rito, beijo quíntuplo, terceiro grau e termina com o caldeirão. E agora eu vou mostrar para vocês as cartas mais de perto, uma a uma, para que vocês possam apreciar a beleza desse deck de 40 cartas. Style is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. To do a dangerous thing with style is what I call art. Então, vamos supor que a gente vá escolher aqui uma carta. O Deus. Então tá, a gente escolheu o Deus, né? Saiu lá
essa carta pra gente numa tiragem. Então, vamos encontrar aqui o Deus. Aqui. Então, ele traz a explicação, tá vendo? Wicca é uma religião polarizada, sendo assim, além da deusa, também existe um princípio masculino, o Deus que é considerado seu filho e consorte, muitas vezes chamado de Deus cornífero, Deus astado e galhudo. Inclusive, se você leu As Brumas de Avalon, você vai estar familiarizado com isso. Sua associação com os chifres nada tem a ver com a figura do diabo, até porque o diabo não existe para Wicca e não existia antigamente até chegar à religião católica, né? O demônio cristão só passou a ser representado com chifres a partir da Idade Média durante a Inquisição, numa tentativa de denegrir a imagem do deus pagão. Ele é apenas representado com chifres em sua cabeça devido à sua associação com animais e com a caça. O deus cornífero é o senhor dos animais, da fartura e da abundância, enquanto a deusa representada pela lua, ele é simbolizado pelo sol, que faz as sementes crescerem no interior da terra para nutrir os filhos da grande mãe. E aí ele traz o significado. Então, por exemplo, vamos escolher outra carta aqui, Ostara. Então, a gente vai lá procurar Ostara. Espera aí. Aqui. Então, vai falar sobre Ostara, né? Estamos no equinócio da primavera, momento de celebrar o retorno das flores, como dádivas da deusa e renovação da terra. Então, ele vai falar um pouco sobre a celebração de Ostara, né? O que é e sobre as tradições. Então, ele sempre vai explicar, antes de trazer o significado da carta como uma carta divinatória, ele sempre vai explicar esse símbolo que a carta está representando, tá? Então, aqui, ó, esse eu acho interessante, o cone de poder, e aqui ele explica que quando se reúnem em rituais e geram um poder dentro de um círculo mágico, forma-se um cone ascendente cuja projeção encontra-se nos limites delimitados pelo círculo no chão. Essa forma de energia é chamada na Wicca de cone de poder, uma energia que pode ser direcionada para qualquer lugar do universo para causar mudanças necessárias por meio do ato mágico. Então ele explica sobre como que isso funciona dentro da Wicca. E eu achei muito legal ele trazer todas essas simbologias da Wicca. Eu achei que fica uma coisa bem... assim, representa bem o nome que ele escolheu para o oráculo, né? Que é o Oráculo das Bruxas. E eu gostei bastante. Eu achei que as cartas são bonitas, tem um bom acabamento. O jogo de cores ficou bem interessante também, tá? E eu gostei bastante, como eu falei, da parte da simbologia. Eu gosto de estudar simbologia, correspondências, então eu achei bem legal. Questão de material de carta. É um material grossinho, tá? Não é fina. Ela até é meio dificinho, assim, de dobrar. Inclusive, eu acho que se você é daquela pessoa que embaralha dobrando, assim, talvez possa acabar bem rápido com o oráculo. Porque uma vez que ele dobrar, vai ficar marcada a sua carta, tá? Mas então, ó, uma carta grossa, tá? Não é uma carta fina. Acabamento brilhoso dos dois lados. Ela tem sempre essa moldura, né, preta. E aí no centro o desenho. Com numeração, nome em português, nome em inglês. Vamos embaralhar e tirar uma cartinha? Uma coisa que eu gosto de fazer, acho que eu nunca fiz isso aqui em vídeo antes, mas é uma forma que eu gosto de embaralhar para misturar bastante, não sei como vocês fazem, né? Cada um tem sua mania. Mas eu vou separando assim. Aí eu acho que mistura mais dos naipes entre si. Antes de eu embaralhar, sair embaralhando, eu faço essa separação. Aí junto. E aí sim vou embaralhar.
Eu fui resgatar também aqui a carta que voou quando eu estava embaralhando. Então a gente tem duas cartas aqui para ver o significado delas, tá? A gente tem bastão e Mabon ou Mabon, como algumas pessoas falam. E aí vamos ver o significado da bastão. É a carta de número 19, é a primeira do elemento fogo. E a mensagem dela é a seguinte: a função do bastão, o bastão na verdade ele é como se fosse uma varinha dentro da Wicca, né? Então aqui ele vai explicar isso. A função do bastão é semelhante à do atame, podendo ser utilizado para as mesmas finalidades, feito com galho de árvore, com cano de cobre, com uma ponta de cristal em uma das extremidades, tá? Vai falar sobre a medida, que a gente deve fazer essa medida pelo braço que a gente tem a mão de poder. As madeiras mais comuns são salgueiro, carvalho e bétula, mas se você não tiver, você usa a madeira que você tiver, né? O galho de qualquer árvore que você tenha, que tem um significado especial para você. Bastão está ligado ao elemento fogo, por ser de madeira, né? Então, elemento fogo no altar fica posicionado no ponto cardeal sul. E aí, o significado divinatório. A carta bastão indica que existem forças e desejos crescendo em seu interior e que, por isso, é hora de ter audácia e coragem para colocar as energias em movimento. Esta carta diz que você possui poder para alcançar a sua realização pessoal, basta acreditar em sua capacidade. E a próxima é Mabon, que é a carta de número 33. E é uma carta do naipe, né, do elemento água. E daí vai explicar um pouco sobre a celebração. Então, vai falar que é o equinócio de outono, e vai falar um pouquinho sobre essa questão que a gente tem aí a Ostara, e sobre o momento em que antigamente, né, começavam a estocar os seus alimentos e armazenar os grãos, né, que é a época do outono, esse armazenamento para o inverno que as pessoas faziam antigamente e que então é celebrado o Festival de Ação de Graças, né, que é aí na época do outono. E aí a gente lembra as conquistas alcançadas, a gente tem essa gratidão por ter aí, né, a comida, esse estoque para passar o inverno. Então vai explicar sobre esse sabá, tá? E o significado divinatório, a carta Mabon assinala o momento de preparar suas reservas para serem usadas quando necessário. É tempo de equilíbrio, de gratidão, tempo de meditar sobre a escolha dos nossos projetos e agradecer tudo que alcançamos. Então, é um oráculo que vai falar exatamente sobre essas simbologias pagãs, né? Simbologias da Wicca. Como eu falei, faz total sentido, sendo escrito pelo Claudinei, né? E pelas obras que ele já possui. Eu gostei bastante, é um tema que eu gosto. Eu comecei a me interessar por esse tema lá atrás, quando eu era bem jovenzinha, né? Quando eu comecei a ler aí sobre Rei Arthur, sobre Brahma de Avalon e etc. E foi ali que eu comecei a me familiarizar mais com essa questão das celebrações, da deusa e do deus. E, enfim, é uma coisa que eu gosto bastante, me remete a uma época muito gostosa da minha vida também. E claro, é a gente que tá aí trabalhando com essas energias, por mais que, por exemplo, eu não faço parte da Wicca, tá? Eu não sou wiccana, mas eu conheço algumas coisas, eu já li livros, eu tenho até resenha no canal aqui de livros relacionados à Wicca. E quando a gente está mexendo com simbolismo, com tarô, com essa questão de espiritualidade, a gente sempre vai acabar se deparando com alguma coisa da religião, né? Então eu gostei bastante desse oráculo. E é uma carta muito bonita, é um oráculo muito bonito. Eu gostei bastante da proposta, como eu falei. É um oráculo da editora Alfabeto. Eu recebi ele de presente da editora para trazer a resenha para vocês. A editora Alfabeto ela tem trazido aí muitos lançamentos, oráculos que estão com um nível como o dos importados, né? Então estão realmente muito bons. Eles têm se aprimorado aí nessa arte de fazer oráculos e tarôs. E eles estão com uns lançamentos muito bonitos e eu recebi deles de presente. Muito obrigada, editora Alfabeto, e tô trazendo essa resenha para você. Se você assistiu esse vídeo e ficou com alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa sobre,
Fica à vontade, deixa aí nos comentários e eu vou respondendo, né, conforme forem surgindo as dúvidas de vocês, tá? E no mais, é isso. Muito obrigada por você ter assistido esse vídeo comigo. Foi uma honra ter você aqui. Fica com Deus, um beijo e até a próxima.